Eu lembro que antigamente eu gostava de passar em lugares abertos e que não tinham nenhum dinossauro, como por exemplo os desertos ou em planícies mesmo. Eu gostava bastante de passar por esses lugares, principalmente quando eu queria migrar para algum lugar. Mas depois do que aconteceu comigo, eu nunca mais vou passar numa planície ou um lugar aberto sozinho. Antes de eu falar um pouco mais sobre esse meu caso, eu queria me apresentar. O meu nome é Carlos e eu sou um paxcefalossauro. E esse meu caso aconteceu há alguns anos atrás. Exatamente 5 anos atrás, eu acordei com um pouco de sede. Então eu fui ir para um laguinho que ficava perto de lá para tomar um pouco de água, porque afinal eu tinha acordado com muita sede. Então eu levantei, que eu estava dormindo atrás de uma pedra, e fui caminhando até lá. Enquanto eu caminhava, eu passei no território de um Tiranossauro Rex. Ele me ameaçou um pouco, mas ele não me atacou porque eu não passei muito perto dele. Mesmo com um pouco de medo, eu passei desse território e consegui sair vivo de lá. Mas aqui que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Eu estava passando perto de uma pedra, quase na entrada do território dos Triceratops. Enquanto eu passava por lá, eu olhei para cima, por uma pequena montanha, e vi um espinossauro. Ele estava olhando para o céu. Ele não falava nada, ele não rugia, ele não mexia um músculo, ao menos a cauda. Eu fiquei olhando para ele um pouco, eu fiquei estranhando um pouco ele ficar olhando para o céu, e ele estava com a boca um pouco aberta, não sei. Eu achei aquilo dali muito estranho, mas eu continuei a minha jornada. Então eu fui caminhando até o meu laguinho. Quando cheguei lá, eu tomei um pouco de água e consegui saciar a minha sede. O meu desejo já estava satisfeito, só que eu precisava andar muito para voltar para o meu território, para minha casa, digamos assim. Então, ai meu Deus, eu lembro que eu fui deitar do lado de uma pedra onde eu normalmente sempre deito. Então eu me organizei e fui deitar. Mas antes de deitar, eu escutei alguns passos atrás de mim. Então eu olhei para trás e, meu Deus, eu tomei um susto muito grande. Era aquele espinossauro que eu tinha visto antes. Ele estava parado atrás de mim, me olhando fixamente para os meus olhos. Mas ele não demonstrava nenhum comportamento agressivo. Ele não me atacou, não me mordeu, não me arranhou. Não aconteceu nada disso. Ele estava bem de boa, ele só ficava olhando para mim com um olhar meio... como se estivesse sorrindo, eu acho. Eu não sei. Só sei que eu me assustei um pouco. Mas eu fui para um outro lugar, mas um pouquinho mais afastado da onde eu estava, e fui deitar. Logo, acho que meia hora depois eu acordei. Eu acordei e estava pronto para voltar para minha casa. Então eu fui até lá, caminhando de boa, mas aqui que as coisas começaram a ficar assustadoras. Enquanto eu caminhava até em casa, eu vi o espinossauro lá na frente. Ele caminhou até mim e ele parou na minha frente. Ele ficou olhando para mim, dessa vez mais sério. Parecia que ele estava me olhando de um jeito mais sério do que da outra vez que ele me olhou. Aí eu perguntei para ele: o que você quer comigo? Mas ele não me respondeu. Ele apenas virou e foi embora. Eu fiquei muito assustado. Eu não estava entendendo o que aquele espinossauro queria. Por que ele ficava me perseguindo? Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Mas eu continuei. Eu fui caminhando até em casa. Passou um pequeno tempo. Aí depois eu escutei um rugido atrás de mim. Era um rugido de um carnívoro. Eu olhei para trás. O espinossauro estava rugindo para mim. Então eu comecei a correr. Eu comecei a correr muito. Ele ficou correndo atrás de mim. Ele me deu uma mordida, 2 na verdade. Ele me deu 2 mordidas e doeram muito. Mas eu corri pela minha vida, porque tinha um espinossauro correndo atrás de mim. Ele queria me caçar. Então eu corri muito até o território do T-Rex. Quando eu entrei no território do T-Rex, o espinossauro parou de me seguir. Ele tinha sumido, mas eu só conseguia às vezes escutar os gritos dele. Mas quando eu olhei melhor pro território do T-Rex, o Tiranossauro Rex que morava lá, ele estava caído no chão. Ele estava
estava morto. Ele estava com vários arranhões e mordidas no pescoço, principalmente. Eu não estava acreditando no que aquilo que eu estava vendo. Eu sabia que era o espinossauro que tinha feito aquilo com o T-Rex. Aí eu pensei, ele sabe aonde eu moro, por causa que eu morava logo pertinho, logo na frente do território do T-Rex. Então eu sabia que ele sabia onde eu morava. Então eu decidi pegar um atalho para ele não me pegar de surpresa de novo. Eu peguei um atalho e fui para um outro local. E ele não voltou a me perseguir. Depois disso eu não vi mais aquele espinossauro nunca mais. Eu só sei que depois daquele dia eu fiquei com muito medo e eu sempre fico andando perto de manadas e tudo mais. Não fico mais andando sozinho. Por causa que quando eu encontrei aquele espinossauro eu estava totalmente sozinho. Não tinha mais ninguém perto de lá. Nem perto daquele rio onde eu tinha parado para tomar água. Eu só sei que depois disso eu nunca mais vou andar sozinho. Principalmente para um rio. Que eu acho que lá é onde ele morava. Eu acho que ele não gostou quando eu fui para aquele rio. Mas por que ele estava um pouco antes? Por que ele não estava perto daquele lago? Eu não sei. Por que ele não tinha me atacado antes? Por que ele não tinha me expulsado antes? E por que ele não falou comigo? Pra eu sair de lá, que eu iria respeitar, iria sair daquele território. Era muito... Eu não entendia nada. Até hoje eu não entendo o que aquele espinossauro queria de verdade comigo. Eu só espero nunca mais encontrar ele de novo.